Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e vamos dar continuidade às nossas aulas da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária do curso de Tecnologia em Gestão Pública. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com as seguintes palavras: EAD Mudando Realidades, na cor verde. Eu sou uma mulher morena, de cabelos longos, na altura dos ombros, estou usando óculos, um blazer preto e uma camisa marrom e uma calça preta. Do lado direito da sua tela temos a intérprete de Libras. Bom, o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Agora, vamos dar continuidade à nossa webaula de número 3.2. Neste momento, nós vamos estudar sobre o quê? Receitas públicas, onde nós vamos tratar sobre classificação e estágios das receitas públicas orçamentárias. Vamos primeiro ao conceito. Então, o que são receitas públicas? São ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, nas contas bancárias do Estado. Sendo que essas receitas, elas são de dois tipos: receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. O foco do nosso estudo serão as receitas orçamentárias, certo? Bom, continuando aqui, são receitas. E o que são receitas orçamentárias? Tá? Nós vimos o conceito de receita pública, mas agora nós vamos ver o conceito de receita orçamentária. Então, são ingressos, né, entrada de recursos financeiros que incorporam definitivamente ao patrimônio público. Exemplo, receita de IPVA. É uma receita orçamentária. Receita de IPTU. ICMS. Então, são exemplos de receitas orçamentárias. Bom, vamos agora estudar um pouquinho sobre a classificação da receita orçamentária. Só que conforme o manual de contabilidade aplicada ao setor público. Então, nós temos classificação da receita orçamentária conforme alguns teóricos. Temos bases teóricas que tratam as receitas orçamentárias sobre a classificação sobre outra perspectiva. Só que neste momento, como o nosso foco é a elaboração, é o conhecimento de como elaborar as leis orçamentárias, o nosso foco será a classificação da receita orçamentária do manual de contabilidade. Então, conforme o manual, a receita orçamentária classifica-se conforme a natureza, indicador de resultado primário, fonte e destinação de recursos. Bom, vamos estudar a classificação da receita orçamentária por natureza. Então, ela foi definida onde? Lá na 4.320 de 64. Lá no artigo 8º, parágrafo 1º. Aí a gente tem essa codificação, que é um código, foi definido no âmbito da União, no âmbito da União, ela foi definida por portaria da SOF. Já nos estados e municípios, por meio de portaria da SOF
e da Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, com essa classificação, a possibilidade de associar de forma imediata a receita principal com aquelas delas originárias. Lembrando que a classificação por natureza, ela é formada por códigos, por vários códigos. E quantos são esses códigos, professora? São 8, tá? São 8 dígitos. É o que nós vamos ver agora. Então, nós temos a classificação por natureza. A primeira classificação é a classificação por categoria econômica. Então, no momento da classificação por natureza, quanto à categoria econômica, nós temos as receitas correntes. Então, exemplo, professora, de receitas correntes. O IPVA é uma receita corrente, certo? O ICMS é uma receita corrente, certo? Receitas correntes intraorçamentárias. Então, o que são receitas correntes intraorçamentárias? Então, nós temos o Instituto Federal e ele faz parte da esfera do governo federal e ele realiza serviços com a imprensa nacional, com publicação de editais. O que acontece? Quando o IFRO publica um edital de contratação de professores ou de concurso público ou de uma licitação, o IFRO tem que pagar essa publicação para a imprensa nacional. Bom, quando o IFRO paga esse valor para a imprensa nacional, aqui para o IFRO é despesa, mas lá para a imprensa nacional, esse valor é uma receita, e é uma receita corrente intraorçamentária. Por quê? Porque a imprensa nacional faz parte do mesmo ente federado que o IFRO, tá certo? Então, esse é um exemplo de receita corrente intraorçamentária. Bom, vamos continuar aqui. Aí nós temos receitas de capital, que são exemplos de receita de capital. Então, nós temos aqui o IFRO, o estúdio de gravação, podem existir equipamentos, computadores, telas, câmeras, que não atendem mais aos objetivos da instituição e não compensa levar para o conserto. O que acontece? O IFRO pode montar um edital e vender esses materiais. Então, esses materiais, eles são considerados, esses bens que são vendidos vai gerar uma receita e essa receita é uma receita de capital, tá certo? E nós temos também receita de capital intraorçamentária, que são aquelas geradas entre unidades orçamentárias pertencentes ao mesmo ente federado. Agora, nós vamos para a classificação da natureza quanto à origem, certo? A origem é o quê? O detalhamento das categorias econômicas. Então, nós temos duas categorias, receita de corrente de capital, certo? Com vista à origem, é identificar a procedência das receitas no momento que ingressam nos cofres públicos. Os códigos de origem para as receitas correntes e de capital, elas estão definidas conforme a Lei 4.320 de 64. Eu peguei essa informação lá onde? Lá no MCASP, que está disponível lá no site da STN. Então, vamos aqui. Classificação quanto à origem. Então, as receitas correntes, não falei IPVA? Imposto, né? IPVA é o imposto. ICMS é o imposto. Eu falei IPTU também. Aqui, ó, contribuições. Então, nós temos lá aquela contribuição que você paga lá na conta de energia, é uma receita corrente que é recolhida para o município e é classificada quanto à origem como receita corrente de contribuição,
tá? Aí nós temos receita patrimonial, agropecuária, transferências correntes. O que entra em transferências correntes? Então, os municípios recebem parte da cota do FPM, do ICMS. Então, o município, quando ele recebe a cota parte do ICMS, é classificado quanto à categoria econômica como receita corrente, quanto à origem como transferências correntes, ok? Bom, aí nós temos as receitas de capital, que é a categoria econômica, e a classificação quanto à origem, nós temos receitas de capital de operações de crédito. Então, vamos lá. A prefeitura do seu município quer fazer ampliação da iluminação pública, só que ela não dispõe desse recurso. O que ela pode fazer? Ela pode ir junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, e se existir linhas de crédito, empréstimos para a sua prefeitura, ela pode montar o projeto e pegar esse recurso emprestado e depois ir pagando. Então, quando entra esse recurso lá na conta da prefeitura para fazer essa ampliação do serviço de iluminação pública, ela entra como operação de crédito, tá certo? E também nós temos aqui a alienação de bens, é quando o ente federado vende algum bem e ingressa essa receita como alienação de bens. Amortização de empréstimos é caso, por exemplo, a União, ela pode emprestar, dependendo do programa, emprestar recurso para os estados e para os municípios. Depois ela vai receber isso, então entra como amortização de empréstimos, certo? E aqui a gente tem receita de transferência de capital. Então, o que é receita de transferência de capital, professor? Então, o seu município, nós temos aqui que o seu município, ele fez um convênio com o governo federal e vai receber um recurso para construir uma creche, certo? Então, essa receita, quando ela ingressar nos cofres lá da prefeitura, ela vai ser classificada como, conforme categoria econômica, receita de capital, e quanto à origem, como receita de transferência de capital. Bom, agora vamos para a classificação quanto à espécie. É o nível de classificação vinculado à origem que permite classificar com maior detalhe o fato gerador das receitas, certo? A origem nós vimos anteriormente, então a gente vai lá. Então tem impostos, a classificação quanto à origem só está lá. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas eu posso trazer mais detalhes para esses tipos de impostos. Então, exemplo aqui, olha, eu trouxe aqui para vocês. Então, lá na origem, contribuições, que o código 1 é receita corrente, classificação quanto à origem é 2, eu falei para vocês da contribuição do custeio para a iluminação pública. Então, lá no orçamento do seu município, ela está dessa forma. Lá na previsão do orçamento é representado pelo código 4. Então, 1, receita corrente, 2, receitas de contribuições e 4, contribuição para a iluminação pública. Bom, aí nós temos aqui os códigos e todos esses códigos, então olha lá, os impostos, a classificação é a partir do 1.1.1 e por aí vai, as taxas. Então são todas as classificações e isso está padronizado onde, professora? Lá no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, tá certo? Bom, vamos agora à classificação da receita orçamentária por natureza, apresentando aqui os códigos para vocês, todos eles. Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente viu primeiro, né? Isso aqui só é uma síntese, a categoria econômica. Então, eu vou trazer aqui uma receita corrente. E essa receita corrente é da origem 1.
que foi mudado, né, com o MCASP de 21, antes era só receita tributária. Agora, a origem ficou impostos, taxas e contribuições de melhoria, tá bom? Então, a origem é 1. Temos aqui. A espécie também é 1, porque é um imposto. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de receita orçamentária por natureza com todos os códigos, mas eu vou trazer um imposto que é muito conhecido de vocês. Aí a gente tem o desdobramento, que nesse desdobramento a gente vai identificar o quê? As peculiaridades, identificar realmente qual imposto é. E teve uma alteração também no MCASP de 21, tá? Que esse códigozinho aqui, ele é padrão agora. Antigamente não era. O MCASP, ele definiu a padronização desses códigos. Então, o código 2510 é o quê? Refere-se à arrecadação, à previsão, né? Inicialmente na lei orçamentária realiza-se a previsão do montante a ser arrecadado pelo governo de Rondônia de quê? De imposto sobre propriedade de veículos automotores. São quantos códigos? 8, né? Mas nós temos mais. Vamos lá para o próximo, que é qual? Que é o tipo. Esse tipo identifica o tipo de arrecadação. Que é isso, professora? Então, vamos lá. E os códigos utilizados são de 0 a 9. Não falei que são 8 dígitos? Se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Esse tipo vai identificar o quê? Se esse IPVA arrecadado é do ano, então 0 é o valor principal que foi previsto receber do ano, e tem aqueles valores de IPVA que não são do exercício corrente. Então, tem gente que não consegue, por algum motivo, pagar o IPVA no ano da ocorrência do fato gerador e vão pagar no ano seguinte. E lá na classificação da Receita, esses códigos de 0 a 9 que facilita identificar e fazer esse desdobramento para saber se esse PVA é do ano corrente, se não é, certo? Então, essa aqui é a classificação da Receita. Bom, durante os nossos encontros síncronos, nós vamos trabalhar a Lei Orçamentária do Governo de Rondônia, de 2023. E a partir da página 7, tem todo o desdobramento dessa receita orçamentária já com as alterações do MCASP de 21. Então, eu trago aqui para vocês e a gente vai estudar com mais riqueza de detalhes lá nos nossos encontros síncronos. Então, a gente viu classificação da receita orçamentária por natureza, que é aquele que está lá na lei orçamentária a partir da página 7, no governo de Rondônia. E nós temos também a classificação por resultado primário. O que é isso? A gente vai separar as receitas em primárias e financeiras. Então, o que são receitas primárias? Refere-se predominantemente à receita corrente. Então, a maioria todas as receitas correntes, exceto receita de juros. O que é receita de juros? Então, vamos lá. O município, ele recebe, ou o Estado recebe os valores e deixa aplicado. Esse valor aplicado gera juros. Então, a receita de juros não é receita primária, ela é uma receita financeira, tá bom? Então, continuando aqui o conceito de receita primária, são as receitas que o governo não precisa contrair uma dívida para conseguir. São os tributos, as concessões, vendas de ativos, certo?
Aí nós temos receitas financeiras. São as receitas de juros. Então, deixou aplicado o dinheiro lá na conta corrente, certo? Então, essas receitas financeiras. Um exemplo é quando o município ele recebe uma transferência voluntária, uma receita de transferência voluntária do governo federal, e esse recurso, a partir do momento que ele ingressa nos cofres públicos, ele tem que ser aplicado, feito uma aplicação financeira, que esse recurso tem que gerar juros. Então, esses juros aí é uma receita financeira, tá? E nós temos também o quê? Operação de crédito. Lembra que eu falei que o município ele pode solicitar empréstimo junto às instituições financeiras para para desenvolver o projeto de ampliação de iluminação pública. Mas ele não tem o recurso todo disponível para fazer isso, recurso financeiro. O que ele pode fazer? Ele pode ir junto ao banco. Então, quando essa receita ingressa nos cofres do município ou do estado, ela é classificada como operação de crédito e é uma receita financeira, tá bom? Continuando aqui, temos também a classificação da receita orçamentária por fonte e destinação de recursos. Então, nós temos dois tipos de destinação. A destinação vinculada e a destinação ordinária. Então, vamos lá. O que é destinação vinculada? O município, ele recebe parcelas da merenda escolar do governo federal, do FNDE. Esse montante da merenda escolar, essa receita que ingressa nos cofres do município, é uma receita vinculada, porque só pode ser utilizada para comprar merenda escolar, certo? Então, nesse caso, essa receita tem uma destinação vinculada, que é o quê? O processo de vinculação entre a origem. A origem é o quê? Chegou recurso da merenda escolar, só posso aplicar para compra de merenda, senão o gestor comete ato de improbidade administrativa e vai ter que devolver do próprio bolso, certo? Então tem que atender às finalidades específicas. Do mesmo jeito, é uma transferência voluntária para construir uma escola. A origem, então tem específica, que é um recurso com destinação vinculada. Eu só posso utilizar o recurso para construir aquele posto de saúde ou aquela escola, conforme foi definido no termo de convênio. E a gente tem a destinação ordinária, que significa o quê? O processo de alocação livre entre a origem e a aplicação, para atender quaisquer finalidade. Então, um exemplo aqui, que recurso do governo estadual, do governo municipal, que é destinação livre. Então, vou citar aqui um exemplo, o IPTU. Parte do IPTU é destinação livre. Por quê? Conforme a alteração na Constituição Federal, um percentual vai para a educação e para a saúde. O que sobra é destinação livre. Do mesmo jeito é o IPVA, tá certo? Então, esse restante do percentual do IPVA, do ICMS, do IPTU e do ISS é uma receita que tem o quê? Alocação livre. Essa receita eu posso utilizar para atender a qualquer aplicação de recurso, tá certo? Desde que dentro do âmbito das competências de atuação do órgão ou entidade. Bom, com a alteração do MCASP de 21, a partir de 2023, agora, é obrigatório a utilização dos códigos para a questão das fontes e destinação de recurso. Antes não era,
tá? Então tem uma portaria da STN, da SOF, que define isso, a questão das fontes e destinação de recursos. Então o ente federado, quando for fazer esse cadastro lá no orçamento, no PPA, tem que fazer essas alterações já apresentando esses códigos que foram definidos lá no MCASP. O objetivo é o quê? Uniformizar as fontes e destinação de recursos dos entes federados. Inclusive, quando eu estava construindo esse slide, eu verifiquei na LOA do governo de Rondônia, e lá, na parte de previsão de receita, já está conforme essa nova alteração do MCASP. Então, a classificação das fontes e destinação de recurso já estão utilizando esses novos códigos determinados lá pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Bom, encerramos aqui a parte de classificação da despesa orçamentária. E agora nós vamos para os estágios, da receita orçamentária. Vamos para o estágio da receita orçamentária. Então, quais são os estágios da receita orçamentária? Eles seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. O que é a previsão? É a metodologia utilizada para construir o quê? Para construir o montante que provavelmente irá se arrecadar no exercício seguinte. Utiliza o quê? Modelos estatísticos e matemáticos. Essa previsão, ela é feita lá quando se elabora a lei orçamentária. E o que é o lançamento? Identifica quem deve para o governo. Então, quais são as receitas que passam pela etapa do lançamento? Exemplo, IPVA. Então, IPVA, lá na hora que faz puxa os dados, identifica que a professora Fernanda tem um veículo ou uma moto cadastrado no seu CPF. Então, o que acontece? Todo ano eles vão lá e vão fazer o lançamento. Quem deve para o governo? Com base no CPF, eles identificam a Fernanda, certo? Aí ela tem que efetuar o pagamento. Então, essa etapa de lançamento. Só que tem alguns tipos de impostos que não passam pela etapa de... Alguns tipos de receita que não passa pela etapa de lançamento, certo? Então, quais são os tipos de receita que passam pela etapa de lançamento? São os tributos, multas de trânsito ou outras penalidades. Arrecadação. Então, o que é a etapa da arrecadação? É a entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores. Então, eu, professora Fernanda, quando me dirijo ao banco ou acesso a minha conta e vou lá e pago o meu IPVA, é o momento da arrecadação. Nesse momento, o ente federado ainda não teve acesso ao recurso financeiro. Então, o banco, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, fez a arrecadação. Essa é uma outra etapa. Aí a gente passa para outra etapa da receita pública, que é o quê? O recolhimento. O recolhimento é o momento que o banco transfere os valores arrecadados para o Tesouro Municipal, para o Tesouro Estadual ou Tesouro Nacional. Bom, finalizamos aqui a parte de estágios da receita pública orçamentária. Isso aqui, gente, é uma síntese. É interessante que vocês
estudem os materiais adicionais, realizem as leituras, tá? Estudem o roteiro, tem um roteiro com várias informações para vocês compreenderem melhor. E participem também dos encontros síncronos. Nós temos aqui as referências que foram utilizadas para construir essa nossa web aula e encerramos aqui a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.